Olha, eu vou te contar uma coisa que vai te deixar com o coração apertado e eu preciso que você me escute com toda atenção, porque o que eu vou revelar agora pode estar acontecendo neste exato momento dentro da sua casa, debaixo do seu teto, talvez no quarto ao lado, e você nem imagina. Seu filho está sendo exposto a conteúdos que estão moldando o cérebro dele de uma forma que você jamais permitiria se soubesse. Enquanto você acha que ele está ali, quietinho, comportado, vendo vídeos inocentes ou jogando aquele joguinho que parece inofensivo, existe um mundo paralelo acontecendo naquela tela, um mundo que você não controla, que você não vê e que está programando a mente do seu filho sem que você perceba. E o pior de tudo é que quando você finalmente descobrir, pode ser tarde demais. Eu sei que isso dói, eu sei que assusta, mas é exatamente por isso que você precisa continuar aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode literalmente salvar o futuro emocional do seu filho. Deixa eu te contar uma cena que aposto que você reconhece. É domingo de manhã, você está exausta daquela semana corrida, trabalho, casa, contas, preocupações, aquela rotina que não para nunca. Você acorda, prepara o café e seu filho já está ali grudado no celular ou no tablet, com aquele olhar vidrado na tela. Você até pensa em falar alguma coisa, mas aí vem aquele pensamento, aquele que todas nós já tivemos. Pelo menos ele está quieto, não está fazendo bagunça, não está pedindo nada, está ali ocupado. Você respira aliviada, toma seu café com um pouco mais de calma e deixa ele ali, afinal você também precisa de um momento, não é mesmo? E olha, eu não estou aqui para te julgar, longe disso. Eu entendo perfeitamente essa realidade. Eu atendo mães todos os dias no meu consultório que estão no limite, esgotadas, fazendo malabarismo entre 1000 responsabilidades, mas o que eu preciso te dizer com toda sinceridade e com todo carinho é que esse momento de paz pode estar custando muito mais caro do que você imagina. Porque enquanto você acha que seu filho está vendo desenhos animados, vídeos educativos ou aqueles youtubers mirins que parecem tão fofinhos, a verdade é que os algoritmos dessas plataformas estão trabalhando 24 horas por dia para capturar a atenção dele, para viciar o cérebro dele, para fazer com que ele nunca mais consiga largar aquela tela. E não para por aí. Esses mesmos algoritmos vão oferecendo conteúdos cada vez mais estimulantes, cada vez mais inatentos, cada vez mais inadequados, porque é assim que eles funcionam. Eles não se importam se seu filho tem 6, 8, 10 anos. Eles querem tempo de tela, querem visualizações, querem engajamento. E para conseguir isso, eles vão empurrando conteúdos que muitas vezes são violentos, sexualizados, assustadores ou simplesmente tóxicos para a mente de uma criança em desenvolvimento. E se você está pensando que isso não acontece com seu filho porque você configurou o controle parental, porque você colocou o modo infantil, porque você supervisiona, eu preciso te dizer que isso não é suficiente. Não é nem de longe suficiente. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco, mas antes eu preciso que você faça uma coisa por mim e por você mesma. E se você está assistindo este vídeo e está sentindo aquele frio na barriga, aquele aperto no peito, porque você sabe que isso é real, que isso está acontecendo na sua casa, então se inscreve aqui no canal agora. Aperta esse botão de inscrição porque eu vou te dar ferramentas práticas, reais, baseadas em ciência e em anos de experiência clínica para você proteger seu filho desse mundo digital que está cada vez mais perigoso. E deixa um comentário aqui embaixo me contando quanto tempo por dia seu filho passa nas telas. Seja honesta, sem julgamento, porque essa honestidade é o primeiro passo para a mudança. Eu leio todos os comentários e eu vou te responder. Combinado? Agora volta aqui comigo porque o que eu vou te contar
Agora é ainda mais sério. Você sabia que o cérebro de uma criança está em formação até os 20 e poucos anos? Isso mesmo. Mas os anos mais críticos, aqueles que vão definir a estrutura emocional, a capacidade de concentração, a habilidade de se relacionar, a forma como ela vai lidar com frustração, com ansiedade, com o mundo, são os primeiros anos de vida. Estou falando desde o nascimento até os 7, 8 anos de idade. Esse período é absolutamente crucial. É nessa fase que o cérebro está fazendo as conexões neurais mais importantes, está aprendendo a processar emoções, está desenvolvendo a capacidade de empatia, de autocontrole, de pensamento crítico. E o que acontece quando uma criança nessa fase passa horas e horas por dia colada numa tela? O cérebro dela está sendo programado de uma forma completamente diferente. Ela está aprendendo que recompensa é imediata, que não precisa esperar por nada, que o mundo é feito de estímulos rápidos, intensos, coloridos, barulhentos. Ela não está desenvolvendo paciência, não está aprendendo a lidar com o tédio, não está criando a capacidade de se concentrar em uma única tarefa por mais de alguns segundos. E pior, ela não está aprendendo a se relacionar com seres humanos reais. Porque relacionamento humano é complexo, é lento, é cheio de nuances, de silêncios, de olhares, de toques. E uma tela não oferece nada disso. Uma tela oferece gratificação instantânea, dopamina em alta velocidade e um ciclo vicioso que deixa o cérebro sempre querendo mais, mais, mais. E eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, mas Ana Beatriz, vivemos em um mundo digital, não tem como fugir disso. As crianças precisam aprender a usar a tecnologia, precisam estar preparadas para o futuro. E olha, eu concordo com você em parte. Sim, vivemos em um mundo digital. Sim, a tecnologia faz parte da nossa realidade. Mas existe uma diferença gigantesca entre ensinar uma criança a usar tecnologia de forma consciente, criativa, produtiva e simplesmente entregar um tablet nas mãos dela e deixar que os algoritmos façam um trabalho de babá eletrônica. Essa diferença é o que vai determinar se seu filho vai crescer sendo dono da tecnologia ou escravo dela. Eu atendo no meu consultório crianças de 8, 9, 10 anos que já apresentam sintomas de dependência digital. Isso mesmo, dependência. Elas entram em crise quando os pais tiram o celular. Elas perdem o sono, ficam irritadas, ansiosas, não conseguem se concentrar na escola, não conseguem brincar de outra coisa, não conseguem conversar olhando nos olhos. E os pais chegam até mim desesperados, dizendo que não sabem mais o que fazer, que perderam o controle, que a criança mudou completamente. E sabe o que eu digo para esses pais? Eu digo que não é culpa deles, mas que agora eles precisam agir. E agir rápido, porque cada dia que passa com esse padrão é um dia a mais de programação cerebral inadequada. E aqui vai uma coisa que eu preciso que você entenda com toda clareza. Não estou falando de uma geração mais fraca, mais mimada, mais problemática. Não. Estou falando de neurociência pura. O cérebro humano não evoluiu para lidar com a quantidade de estímulos que as telas oferecem. Nós adultos já temos dificuldade de gerenciar isso. Imagina uma criança com o cérebro ainda em formação. Os estudos mostram, e isso é ciência, não é achismo meu, que crianças que passam mais de 2 horas por dia em telas recreativas, ou seja, não estou falando de uso educativo supervisionado, estou falando de ficar rolando feed, vendo vídeos aleatórios, jogando joguinhos viciantes. Essas crianças apresentam menor espessura cortical nas áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico e pelo raciocínio. Menor espessura cortical. Deixa eu traduzir isso para você. Significa que o cérebro delas está literalmente se desenvolvendo de forma diferente, de forma menos robusta nessas áreas essenciais.
E isso tem consequências diretas na vida escolar, na vida social, na vida emocional. Essas crianças têm mais dificuldade de aprender, mais dificuldade de se concentrar, mais dificuldade de resolver problemas, mais dificuldade de controlar impulsos. E olha, eu não estou inventando isso para te assustar, eu estou te contando porque você precisa saber. Você precisa entender a gravidade do que está acontecendo. E tem mais. Você sabia que existe um fenômeno chamado El-Sagat? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu preciso te contar, porque isso é aterrorizante. El-Sagat é o nome que se deu para uma série de vídeos que circulam no YouTube. Muitos deles disfarçados de conteúdo infantil, que mostram personagens populares entre crianças, tipo o Homem-Aranha, Elsa do Frozen, Peppa Pig, em situações completamente inadequadas. Estou falando de violência gráfica, situações sexualizadas, conteúdos escatológicos, cenas assustadoras. E esses vídeos são feitos de propósito para burlar os filtros das plataformas. Eles usam as tags certas, as palavras-chave certas, as miniaturas coloridas e atraentes e acabam aparecendo nas recomendações para crianças. E o pior é que muitas vezes esses vídeos começam de forma inocente. Os primeiros segundos são normais, bonitinhos. E aí, quando a criança já está assistindo, quando você já saiu da sala, o conteúdo muda. E seu filho fica ali exposto a imagens que vão marcar a memória dele, que vão gerar medo, confusão, ansiedade. E muitas vezes a criança nem conta para os pais porque ela não sabe processar o que viu ou porque ela tem medo de perder o acesso às telas se contar. Você consegue imaginar o tamanho desse problema? Eu já atendi crianças que desenvolveram fobias, terrores noturnos, comportamentos agressivos, tudo por causa de conteúdos que viram nas telas sem que os pais soubessem. E olha, não adianta você achar que isso não vai acontecer com seu filho porque você é cuidadosa, porque você presta atenção. Esses conteúdos são feitos justamente para enganar, para passar despercebidos. E os algoritmos não estão do seu lado. Eles não foram programados para proteger seu filho. Eles foram programados para manter seu filho grudado na tela o máximo de tempo possível, porque tempo de tela significa dinheiro para essas plataformas. Então me diz uma coisa, você realmente acha que pode confiar cegamente nessas plataformas? Você realmente acha que o modo infantil, que o YouTube Kids, que os aplicativos supostamente seguros são suficientes? Porque eu vou te contar um segredo. Eles não são. Não são mesmo. Existem milhares de relatos de pais que descobriram conteúdos inadequados passando por esses filtros e enquanto as plataformas dizem que estão trabalhando para melhorar, enquanto elas pedem desculpas e prometem mais segurança, seu filho continua exposto. E cada minuto de exposição conta. Agora, eu quero que você pare e pense comigo. Pensa no futuro do seu filho. Pensa nele daqui a 10, 15 anos. Como você quer que ele seja? Você quer um jovem que consiga olhar nos olhos das pessoas, que consiga manter uma conversa profunda, que consiga se concentrar em seus objetivos, que consiga lidar com frustração, que tenha empatia, que tenha pensamento crítico, que saiba discernir o que é real do que é manipulação? Ou você quer um jovem ansioso, disperso, viciado em aprovação digital, incapaz de ficar 5 minutos sem checar o celular, com dificuldade de se relacionar, com baixa autoestima, vulnerável a qualquer conteúdo que apareça na frente dele? Porque é isso que está em jogo aqui. Não estou exagerando. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Adolescentes que chegam até mim com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e quando eu vou investigar a história, quando eu vou olhar para a infância, para os hábitos, para a rotina, tá tudo lá.
horas e horas de tela desde pequenos, exposição a conteúdos inadequados, falta de limites, falta de presença real dos pais, falta de brincadeiras reais, falta de tédio criativo, falta de conexão humana genuína. E olha, eu sei que você pode estar se sentindo culpada agora. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu estraguei meu filho. Mas respira fundo, porque não é sobre culpa. Culpa não resolve nada. Culpa só paralisa. O que resolve é ação, é informação, é mudança. E é exatamente por isso que você está aqui assistindo este vídeo. Porque você é uma mãe ou um pai que se importa, que quer fazer diferente, que quer proteger seu filho. E isso já é meio caminho andado. Mas agora eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Se você não agir agora, se você não colocar limites agora, se você não mudar a relação do seu filho com as telas agora, vai ficar cada vez mais difícil. Porque quanto mais velho ele fica, quanto mais tempo ele passa nesse padrão, mais difícil é reverter. O cérebro vai se acostumando, vai se moldando, vai criando circuitos neurais que reforçam esse comportamento. E aí, quando ele chegar na adolescência, você vai ter um problema muito maior nas mãos. Porque aí não é só a questão do tempo de tela. Aí entra a questão das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, dos conteúdos cada vez mais pesados, da pornografia que está a um clique de distância, dos desafios perigosos que viralizam, do cyberbullying, da comparação constante, da busca por validação externa, da construção de uma identidade baseada em likes e comentários. E um adolescente que não desenvolveu autocontrole, que não desenvolveu autoestima saudável nos primeiros anos de vida, esse adolescente vai ser completamente vulnerável a tudo isso. Eu não estou querendo te assustar por assustar, eu estou te mostrando a realidade, porque você precisa ver, você precisa acordar para isso. Porque o tempo está passando e cada dia conta, cada dia que você adia essa conversa, cada dia que você evita colocar limites, porque é mais fácil, porque dá menos trabalho, porque você está cansada, é um dia menos que você tem para moldar o cérebro do seu filho de forma saudável. E olha, eu entendo a sua exaustão. Eu entendo que você está fazendo o melhor que pode. Eu entendo que a vida está cada vez mais corrida, mais exigente, mais difícil, mas eu também sei que você não quer olhar para trás daqui a alguns anos e pensar, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido, eu poderia ter protegido, porque essa dor, a dor do arrependimento, é muito pior do que o esforço que você vai ter que fazer agora para mudar. Então vamos lá, vamos para a parte prática, para a parte que realmente importa. Vamos falar sobre o que você pode fazer a partir de hoje para proteger seu filho desse lado oculto das telas. E eu vou te dar estratégias concretas, testadas, que funcionam. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. Não existe solução mágica. Não existe aplicativo que vai resolver isso por você. Não existe filtro que vai fazer o trabalho de pai ou mãe. O que existe é presença, é limite, é exemplo, é conexão real. E isso dá trabalho sim. Mas é o trabalho mais importante que você vai fazer na sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir o controle. E assumir o controle significa que você e não seu filho decide quando, onde, como e por quanto tempo as telas são usadas. Isso não é negociável. Você é o adulto, você é quem tem o cérebro completamente desenvolvido, você é quem tem a responsabilidade de proteger. Então você estabelece as regras. E essas regras precisam ser claras, consistentes e não negociáveis. Nada de ir cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a criança faz birra ou porque você está cansada. Consistência é tudo quando se trata de educar.
Segundo passo, você precisa reduzir drasticamente o tempo de tela recreativa. E quando eu digo drasticamente, eu estou falando sério. A recomendação da Academia Americana de Pediatria é clara: crianças menores de 2 anos, 0 tela, exceto videochamadas com familiares. Crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia de conteúdo de alta qualidade, sempre com supervisão de um adulto. Crianças de 6 anos em diante, no máximo 2 horas por dia de tela recreativa, e sempre com supervisão e conversa sobre o que estão vendo. Eu sei que isso pode parecer pouco para você, principalmente se seu filho está acostumado a passar 4, 5, 6 horas por dia nas telas, mas é exatamente por isso que você precisa agir. E olha, quando eu falo supervisão, não é deixar a criança no quarto com a porta fechada e dar uma olhadinha de vez em quando. Supervisão é estar junto, é assistir junto, é conversar sobre o que está sendo visto, é fazer perguntas, é ensinar a criança a ter pensamento crítico sobre o conteúdo, é perguntar: o que você achou disso? Isso é real ou é fantasia? Como você acha que aquele personagem está se sentindo? Por que você acha que isso aconteceu? Esse tipo de conversa é o que vai desenvolver no seu filho a capacidade de analisar, de questionar, de não aceitar tudo passivamente. Terceiro passo, você precisa escolher muito bem o conteúdo. E escolher bem significa que você assiste antes, você pesquisa, você lê sobre, você não deixa o algoritmo decidir. Nada de autoload, nada de recomendações automáticas, nada de deixar a criança navegando sozinha. Você monta uma lista de vídeos, de programas, de aplicativos que você aprovou, que você sabe que são adequados, e é só isso que o seu filho tem acesso. E mesmo assim, você continua supervisionando, porque conteúdo muda, canais mudam, e o que era seguro ontem pode não ser hoje. Quarto passo, e esse é fundamental, você precisa criar zonas livres de tela na sua casa. O quarto do seu filho não pode ter televisão, não pode ter tablet, não pode ter computador. O quarto é para dormir, para descansar, para ler, para brincar. Tela no quarto é receita garantida para problemas de sono, para uso escondido, para exposição a conteúdos inadequados. A mesa de jantar também é zona livre de tela. Nada de celular na mesa, nem o seu, nem o dele. A hora da refeição é hora de conexão familiar, de conversa, de olho no olho. E o carro também pode ser zona livre de tela. Aqueles minutinhos no trânsito são oportunidades preciosas de conversa, de observar o mundo, de simplesmente estar presente. Quinto passo, você precisa oferecer alternativas reais e atraentes, porque não adianta você tirar a tela e não colocar nada no lugar. A criança precisa ter outras formas de se divertir, de se ocupar, de explorar o mundo, e isso significa brinquedos simples, livros, materiais de arte, espaço para correr, para pular, para fazer bagunça. Significa tempo ao ar livre, contato com a natureza, brincadeiras com outras crianças. Significa tédio também, porque o tédio é o berço da criatividade. Quando uma criança está entediada, ela inventa, ela cria, ela imagina, e isso é essencial para o desenvolvimento cerebral. Sexto passo, você precisa ser o exemplo. Não adianta nada você estabelecer regras para o seu filho se você fica o dia inteiro grudada no celular. A criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Se você quer que seu filho tenha uma relação saudável com as telas, você precisa ter também. Então olha para o seu próprio uso. Quantas vezes por dia você checa o celular? Quantas vezes você interrompe uma conversa com seu filho para olhar uma notificação? Quantas vezes você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente porque está navegando nas redes sociais? Isso tudo, seu filho
está vendo, está absorvendo, está aprendendo que é assim que se faz. 7º passo. Você precisa conversar abertamente sobre os perigos da internet. E essa conversa precisa ser adequada à idade, mas precisa acontecer. Desde pequena, a criança precisa entender que nem tudo que está na internet é verdade, que existem pessoas mal intencionadas, que existem conteúdos que não são para ela, que ela nunca deve compartilhar informações pessoais, que ela nunca deve marcar encontros com pessoas que conheceu online, que se ela vê algo que a deixa desconfortável, ela precisa contar para você imediatamente. E você precisa criar um ambiente de confiança onde seu filho saiba que pode contar qualquer coisa para você sem medo de ser punido ou julgado. 8º passo. Existem aplicativos de controle parental que realmente funcionam, que permitem que você monitore o que seu filho está acessando, que bloqueie conteúdos inadequados, que limite o tempo de uso. Mas lembra, esses aplicativos são ferramentas, não substituem a sua presença e a sua supervisão. Eles são um complemento, não a solução completa. E você precisa ser transparente com seu filho sobre isso. Nada de monitoramento secreto, porque isso quebra a confiança. Você explica que você está usando essas ferramentas para proteger ele, porque você ama ele, porque é sua responsabilidade cuidar dele. 9º passo. Estabeleça rituais de conexão real todo dia. Pelo menos 30 minutos você dedica exclusivamente ao seu filho, sem telas, sem distrações. Pode ser brincando, pode ser lendo, pode ser conversando, pode ser cozinhando juntos, pode ser simplesmente deitados na cama contando sobre o dia. Esses 30 minutos de atenção plena, de presença real, fazem mais pelo desenvolvimento emocional do seu filho do que qualquer vídeo educativo. Porque é na relação no olho, no toque, na escuta, que o cérebro dele aprende sobre amor, sobre segurança, sobre pertencimento. 10º passo. Ensine seu filho a reconhecer as próprias emoções e a lidar com elas sem precisar de uma tela. Muitas vezes a criança corre para a tela porque está entediada, ou ansiosa, ou triste, ou frustrada, e ela não sabe lidar com essas emoções de outra forma. Então você ensina, você nomeia as emoções, você valida, você diz: eu vejo que você está chateado, eu entendo. Vamos respirar juntos. Vamos pensar em outra coisa que a gente pode fazer para você se sentir melhor. Você está ensinando regulação emocional, que é uma das habilidades mais importantes para a vida. 11º passo. Crie consequências claras para o descumprimento das regras. Se seu filho usar a tela escondido, se ele acessar conteúdos que não são permitidos, se ele ultrapassar o tempo combinado, precisa ter consequência. E consequência não é castigo violento, não é humilhação, não é grito. Consequência é lógica, é relacionada ao comportamento, é educativa. Por exemplo, se ele usou a tela mais tempo do que o combinado hoje, amanhã ele perde o tempo de tê-la. Se ele acessou algo inadequado, ele perde o privilégio de usar sozinho por um período. E você explica o porquê. Você conversa, você mantém a calma e a firmeza. 12º passo. Busque apoio, converse com outros pais, forme uma rede de apoio, porque você não está sozinha nessa. Muitos pais estão enfrentando os mesmos desafios. E juntos vocês podem trocar ideias, se fortalecer, se encorajar. E se você perceber que a situação está fora de controle, que seu filho está apresentando sinais de dependência, de ansiedade, de mudanças comportamentais significativas, não hesite em buscar ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra pode fazer toda a diferença. E agora eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta.
Você está realmente disposta a fazer essas mudanças? Porque eu posso te dar todas as estratégias do mundo, mas se você não colocar em prática, nada vai mudar. E eu sei que não é fácil, eu sei que você vai enfrentar a resistência do seu filho, eu sei que você vai ter momentos de fraqueza, momentos em que você vai querer ceder porque é mais fácil. Mas eu preciso que você lembre por que você está fazendo isso. Você está fazendo isso porque você ama seu filho mais do que tudo nesse mundo. Você está fazendo isso porque você quer que ele tenha um futuro saudável, feliz, pleno, e isso vale qualquer esforço. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório. Chegou até mim uma mãe com um menino de 9 anos. Ela estava desesperada porque o filho não conseguia mais dormir, tinha crise de ansiedade, estava com o rendimento escolar caindo e tinha começado a ter comportamentos agressivos. Quando eu comecei a investigar, descobri que esse menino passava, em média, 6 horas por dia nas telas. A maior parte do tempo sem supervisão. Ele tinha acesso livre ao YouTube, a jogos online, a redes sociais, e o que ele estava vendo era aterrorizante. Vídeos de terror, conteúdos violentos, desafios perigosos, coisas que nenhuma criança deveria ser exposta. A mãe não fazia ideia. Ela achava que ele estava vendo desenhos, jogando joguinhos inocentes. Ela confiava. E olha, eu não julguei essa mãe. Ela estava fazendo o melhor que ela sabia, ela estava trabalhando demais para sustentar a casa, ela estava exausta, mas a realidade era que o filho dela estava sofrendo, e sofrendo muito. Então nós montamos um plano juntas, reduzimos drasticamente o tempo de tela, estabelecemos supervisão total, escolhemos rotinas de conexão real, começamos um trabalho terapêutico com o menino para ajudá-lo a processar o que ele tinha visto e a desenvolver habilidades emocionais. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, aquele menino estava completamente diferente. Ele voltou a dormir bem, as crises de ansiedade diminuíram drasticamente, o comportamento agressivo sumiu, o rendimento escolar melhorou. E a mãe, ela me diz chorando, eu recuperei meu filho, eu achei que tinha perdido ele, mas eu recuperei. E olha, isso não foi mágica. Foi trabalho, foi consistência, foi amor, foi presença, mas funcionou. E pode funcionar com o seu filho também. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que muitas vezes passa despercebida, mas que é extremamente importante: a qualidade do conteúdo. Porque não basta só limitar o tempo, você precisa se preocupar com o que está sendo consumido nesse tempo. E olha, nem tudo que é colorido, animado e parece infantil é adequado. Existem desenhos animados, existem canais infantis que promovem valores que você provavelmente não concorda. Consumismo exagerado, superficialidade, falta de empatia, resolução de conflitos através de violência, estereótipos de gênero prejudiciais, objetificação, tudo isso está presente em muitos conteúdos que são vendidos como infantis. Então você precisa assistir, você precisa analisar, você precisa se perguntar: o que esse conteúdo está ensinando para o meu filho? Que valores estão sendo transmitidos? Que comportamentos estão sendo modelados? E se você não gosta do que vê, você simplesmente não permite. Você busca alternativas melhores. E existem alternativas maravilhosas, existem conteúdos lindos, educativos, que promovem criatividade, empatia, pensamento crítico, valores positivos. Você só precisa garimpar, precisa buscar, precisa ser intencional na escolha. E tem outra coisa que eu preciso te falar: cuidado com os influenciadores mirins. Eu sei que seu filho provavelmente tem um youtuber favorito, um influenciador que ele adora, que ele quer imitar. E olha,
Nem todos são problemáticos, existem criadores de conteúdo responsáveis que fazem um trabalho bacana, mas existem muitos mesmo, que estão ali só pelo dinheiro, que promovem produtos sem nenhum critério, que fazem desafios perigosos, que têm comportamentos inadequados, que expõem a própria vida de forma prejudicial. E seu filho está absorvendo tudo isso, está tomando aquilo como modelo. Então você precisa conhecer quem são esses influenciadores que seu filho segue, você precisa assistir os vídeos, você precisa saber que tipo de mensagem está sendo passada. E se você não gosta, você conversa com seu filho, você explica o porquê e você não permite mais. E sim, seu filho vai reclamar, vai dizer que todos os amigos assistem, que só ele não pode, que você é a mãe mais chata do mundo. E você respira fundo, mantenha firmeza e diz: pode ser que eu seja chata mesmo, mas eu sou a sua mãe e é minha responsabilidade te proteger, e é isso que eu estou fazendo. Agora, vamos falar de um assunto delicado, mas necessário? Pornografia. Eu sei que você pode estar pensando, mas meu filho é pequeno, ele não está exposto a isso. E eu preciso te dizer que você está enganada. A idade média de primeira exposição à pornografia hoje em dia é 11 anos. 11 anos. E muitas vezes acontece de forma acidental, através de pop-ups, de links enviados por colegas, de buscas inocentes que levam a conteúdos inadequados. E o impacto disso no cérebro de uma criança é devastador, porque pornografia não é educação sexual. Pornografia é uma indústria que lucra com a objetificação, com a violência, com a distorção da sexualidade. E uma criança que é exposta a isso antes de estar preparada, antes de ter desenvolvido pensamento crítico, antes de entender o que é uma relação saudável, essa criança vai ter a visão de sexualidade completamente distorcida. E isso vai afetar os relacionamentos futuros dela, a autoestima dela, a capacidade dela de ter intimidade real. Então você precisa ter conversa sobre sexualidade com seu filho desde cedo, de forma adequada à idade, usando os nomes corretos das partes do corpo, ensinando sobre consentimento, sobre respeito, sobre privacidade. E você precisa deixar claro que se ele encontrar algo assim na internet, ele precisa te contar, que ele não vai ser punido, que você vai ajudá-lo a entender. E você precisa usar filtros, precisa bloquear sites inadequados, precisa estar atenta, porque uma vez que a imagem entra na mente, não tem como apagar. E já que estamos falando de assuntos difíceis, vamos falar também de cyberbullying. Seu filho pode estar sendo vítima ou pode estar sendo agressor, e você nem imagina, porque tudo acontece naquele mundinho digital que você não vê. As mensagens cruéis, os grupos onde fazem piadas maldosas, as fotos constrangedoras que são compartilhadas, os vídeos humilhantes, e o impacto disso é enorme. Crianças e adolescentes têm se machucado, têm desenvolvido depressão, ansiedade, alguns até tiram a própria vida por causa de cyberbullying. Então você precisa estar atenta aos sinais, mudanças de comportamento, isolamento, tristeza, queda no rendimento escolar, medo de ir para a escola, relutância em usar as telas ou, ao contrário, uso obsessivo para checar o que estão falando dela. E você precisa criar um canal de comunicação aberto onde seu filho saiba que pode contar para você qualquer coisa, que você vai acreditar nele, que você vai protegê-lo, que vocês vão resolver juntos. E se o seu filho é o agressor, você precisa agir com firmeza. Você precisa deixar claro que esse comportamento é inaceitável, que tem consequências, que causa dor real em outras pessoas. Você precisa ensinar empatia, precisa fazer seu filho entender o impacto das ações dele, e você precisa buscar ajuda se necessário, porque
Comportamento agressivo repetido pode ser sinal de que algo não vai bem emocionalmente com seu filho. Olha, eu sei que tudo isso pode estar parecendo pesado demais, assustador demais, mas eu prefiro que você fique assustada agora e haja do que fique tranquila na ignorância e sofra as consequências depois. Porque as consequências são reais, são graves e estão acontecendo com milhares de famílias neste exato momento. E eu não quero que a sua família seja mais uma estatística. Agora, deixa eu te falar sobre algo que é a base de tudo isso e que muitas vezes a gente esquece na correria do dia a dia. Presença. Seu filho não precisa de mais brinquedos, não precisa de mais atividades, não precisa de mais estímulos. Seu filho precisa de você, precisa da sua presença real, da sua atenção, do seu olhar, da sua escuta. Precisa saber que ele é importante para você, que ele é visto, que ele é amado incondicionalmente. E quando você está presente de verdade, quando você cria esses momentos de conexão genuína, você está preenchendo o coração do seu filho de uma forma que nenhuma tela jamais vai conseguir. Você está dando para ele a base emocional que ele precisa para enfrentar o mundo, para lidar com desafios, para construir relacionamentos saudáveis, para ser feliz. E isso não tem preço, não tem substituto. Então, eu te convido a fazer um exercício comigo agora. Pensa na sua rotina, pensa em quantos momentos de presença real, de conexão genuína você tem com seu filho por dia e seja honesta. Não vale estar no mesmo ambiente, mas cada um na sua tela. Não vale estar junto, mas com a cabeça em mil preocupações. Presença é estar ali, corpo e mente, olhando nos olhos, escutando de verdade, brincando, rindo, conversando. Quantos minutos por dia você tem disso? Se a resposta for menos de 30 minutos, você precisa mudar isso urgentemente. E olha, eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar pensando, mas Ana Beatriz, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa exausta, eu ainda tenho que fazer jantar, arrumar a casa, cuidar de mil coisas. Eu não tenho energia para brincar, para conversar, para estar presente. E eu entendo de verdade. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Seu filho não vai lembrar da casa impecável, não vai lembrar do jantar elaborado, ele vai lembrar dos momentos que vocês passaram juntos, das risadas, das conversas, do carinho, da atenção que você deu para ele. Então você escolhe o que é prioridade. E sim, às vezes a casa vai ficar bagunçada, às vezes o jantar vai ser mais simples, às vezes você vai ter que deixar algumas coisas de lado, mas seu filho, ele não pode ficar de lado, porque o tempo passa rápido demais e você não vai ter uma segunda chance de viver esses anos com ele. Daqui a pouco ele vai estar adolescente, depois adulto, e você vai olhar para trás e se perguntar onde foi que o tempo passou. E eu não quero que você tenha arrependimentos. Agora, vamos falar sobre uma armadilha muito comum que eu vejo acontecer com frequência: a terceirização da educação. Muitos pais acham que a escola, que os professores, que os psicólogos, que os aplicativos educativos vão fazer o trabalho de educar o filho. E olha, todos esses são importantes, todos têm seu papel, mas ninguém mesmo vai educar seu filho melhor do que você, porque você é a referência principal dele, você é o modelo, você é a base. Então não terceirize, não delegue para as telas a função de entreter, de ensinar, de acalmar seu filho, porque as telas não vão ensinar valores, não vão ensinar empatia, não vão ensinar respeito, não vão ensinar amor. Isso só você pode ensinar através do seu exemplo, da sua presença, da sua educação ativa, e sim, dá trabalho. Educar dá trabalho, mas é o trabalho mais importante, mais nobre, mais transformador que existe. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você assume esse papel, quando você está presente,
Quando você educa com consciência, você não está só protegendo o seu filho, você está transformando o futuro. Porque seu filho vai crescer e vai educar os filhos dele da mesma forma. Ele vai passar adiante os valores que você ensinou, a presença que você deu, o amor que você demonstrou. Você está criando um legado, uma corrente de amor e consciência que vai atravessar gerações. Agora, eu quero te dar um desafio prático que você pode começar hoje mesmo. Escolhe um período do dia, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, e declara aquele período como zona livre de telas para toda a família. Ninguém usa celular, ninguém vê televisão, ninguém mexe em tablet, e nesse período vocês fazem algo juntos. Pode ser jogar um jogo de tabuleiro, pode ser cozinhar, pode ser dar uma volta, pode ser simplesmente conversar. E você observa o que acontece. Observa como seu filho reage, observa como você se sente, observa a qualidade da conexão que vocês têm e depois me conta aqui nos comentários como foi. Eu quero saber. Eu quero que você compartilhe sua experiência, porque isso pode inspirar outras mães, outros pais que estão passando pela mesma coisa. E quando a gente compartilha, quando a gente cria essa rede de apoio, a gente fica mais forte, a gente se encoraja, a gente percebe que não está sozinho nessa jornada. E já que estamos falando de comunidade, de rede de apoio, eu quero te convidar para algo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque aqui eu trago conteúdos todas as semanas sobre educação, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento familiar. São ferramentas práticas, baseadas em ciência, em experiência clínica, para você aplicar na sua vida, na sua família. E ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, porque cada vídeo é uma oportunidade de aprender, de crescer, de se transformar como mãe, como pai, como ser humano. Agora, deixa eu te falar sobre algo que pode estar acontecendo com você neste momento. Você pode estar se sentindo sobrecarregada com tanta informação, com tantas orientações, pensando, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer tudo isso. E olha, respira. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa começar. Escolhe uma coisa, uma mudança pequena e implementa. Pode ser reduzir meia hora do tempo de tela por dia. Pode ser estabelecer que não tem celular na mesa de jantar. Pode ser assistir junto com seu filho o que ele está vendo. Uma coisa de cada vez. E quando você implementar essa mudança, quando ela virar rotina, você adiciona outra. E assim você vai construindo tijolinho por tijolinho uma relação mais saudável do seu filho com as telas, uma educação mais consciente, uma família mais conectada, porque transformação não acontece da noite para o dia. Transformação é um processo, é uma jornada e cada passo conta. E sabe o que vai te dar força para continuar nessa jornada? Ver os resultados, porque quando você começar a ver seu filho brincando mais, conversando mais, dormindo melhor, se conectando mais com você e com a família, você vai perceber que valeu a pena. Você vai perceber que o esforço, o cansaço, a resistência, tudo isso valeu a pena, porque você está dando para o seu filho o maior presente que ele pode receber. Uma infância saudável, uma base emocional sólida, ferramentas para lidar com o mundo. E olha, eu preciso te dizer mais uma coisa. Você vai errar, vai ter dias que você vai ceder, que você vai deixar mais tempo de tela porque você estava exausta, que você não vai conseguir supervisionar, que você vai perder a paciência. E tá tudo bem, você é humana, você não é perfeita e nem precisa ser. O que importa não é acertar sempre. O que importa é estar comprometida, é tentar de novo no dia seguinte, é não desistir. Porque educação é isso, é persistência, é amor, é recomeçar quantas vezes for necessário.
Agora eu quero falar sobre um aspecto que muitas vezes é negligenciado, mas que é fundamental: o autocuidado. Você não consegue cuidar bem do seu filho se você não está bem. Você não consegue estar presente se você está esgotada. Você não consegue ter paciência se você está no limite. Então você precisa cuidar de você também. Precisa ter momentos de descanso, de lazer, de fazer coisas que você gosta. Precisa pedir ajuda quando precisar. Precisa estabelecer limites também na sua vida. E olha, cuidar de você não é egoísmo, é necessidade. É o que vai te dar energia, equilíbrio, saúde mental para cuidar da sua família. Então não se culpe por tirar um tempo para você, não se culpe por precisar de ajuda. Não se culpe por não ser a mãe perfeita que a sociedade espera que você seja. Você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor é mais do que suficiente. E sabe o que mais? Quando você cuida de você, quando você se respeita, quando você estabelece limites saudáveis, você está ensinando isso para o seu filho também. Você está modelando autocuidado, autorrespeito, equilíbrio. E isso é uma lição valiosíssima, que vai acompanhá-lo pela vida toda. Agora, deixa eu te contar sobre algo que eu vejo acontecer com muita frequência no meu consultório. Pais que chegam até mim dizendo que tentaram estabelecer limites com as telas, mas que o filho fez uma birra tão grande, ficou tão nervoso, tão agressivo, que eles voltaram atrás. E olha, eu entendo desespero, eu entendo medo de ver o filho sofrendo, mas eu preciso dizer uma coisa muito importante. Birra, choro, nervosismo são reações esperadas quando você tira algo que a criança está viciada. E sim, eu usei a palavra viciada de propósito, porque é exatamente isso que acontece. O cérebro da criança se acostumou com aquela dose constante de dopamina que as telas oferecem, e quando você tira, o cérebro entra em abstinência e a criança não sabe lidar com isso, então ela reage com birra, com agressividade, com choro. Mas isso não significa que você deve voltar atrás. Isso significa que você está no caminho certo, que você está desintoxicando o cérebro do seu filho e que você precisa se manter firme. E olha, a birra vai passar. Pode levar alguns dias, pode levar algumas semanas, dependendo do nível de exposição que a criança tinha. Mas vai passar. E do outro lado, você vai encontrar uma criança mais tranquila, mais creativado, mais conectada. Você só precisa aguentar a tempestade para chegar na calmaria. E eu sei que é difícil, eu sei que dói ver seu filho sofrendo. Mas lembra, você não está fazendo isso para ser má, você está fazendo isso porque você ama ele, porque você quer o bem dele. Então, quando vier a birra, você respira fundo, você se mantém calma, você valida a emoção dele dizendo: eu sei que você está chateado, eu entendo, mas as regras não vão mudar. E você oferece alternativas, você oferece sua presença, você oferece um abraço, mas você não cede, porque ceder é ensinar para o seu filho que birra funciona, que se ele fizer escândalo, ele consegue o que quer. E isso não é um aprendizado saudável. E tem outra coisa que eu preciso te falar. Muitos pais têm medo de que o filho fique diferente dos amigos, de que ele seja excluído porque não joga os mesmos jogos, não assiste os mesmos vídeos, não está nas mesmas redes sociais. E olha, eu entendo essa preocupação, mas eu preciso te perguntar uma coisa. O que é mais importante? Seu filho ser igual aos outros, ou seu filho ser saudável? Seu filho ser aceito no grupo, ou seu filho ter um desenvolvimento cerebral adequado? Porque a verdade é que muitas crianças hoje estão sendo expostas a coisas inadequadas, estão passando tempo demais nas telas, estão desenvolvendo problemas emocionais e comportamentais, e só porque todo mundo está fazendo, não significa que está certo. Você não precisa seguir a manada. Você pode escolher um caminho diferente,
um caminho mais consciente, mais saudável, mesmo que isso signifique contra a corrente. E sabe o que eu vejo acontecer? Crianças que são educadas com limites saudáveis, com presença real, com valores sólidos, essas crianças se destacam. Elas têm mais facilidade de se relacionar, de liderar, de resolver problemas. Elas são mais seguras, mais equilibradas, mais felizes. Então, no final das contas, você não está prejudicando o seu filho ao estabelecer limite. Você está dando a ele uma vantagem enorme na vida. Agora, eu quero falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar: o impacto das telas na criatividade. Criança precisa de tédio, precisa de tempo livre, precisa de espaço para imaginar, para criar, para inventar. E quando ela está constantemente estimulada por telas, constantemente sendo alimentada com conteúdo pronto, o cérebro dela não precisa criar nada. Ela se torna uma consumidora passiva, não uma criadora ativa. E isso é gravíssimo, porque criatividade é uma das habilidades mais importantes para o futuro. O mundo está mudando rapidamente, os empregos estão mudando, a tecnologia está mudando, e as pessoas que vão se dar bem nesse mundo são aquelas que conseguem pensar de forma criativa, que conseguem resolver problemas de formas inovadoras, que conseguem se adaptar, que conseguem criar. E você não desenvolve isso ficando horas assistindo vídeos ou jogando jogos repetitivos. Você desenvolve criatividade brincando com caixas de papelão, construindo cabanas, inventando histórias, desenhando, pintando, fazendo bagunça. Você desenvolve criatividade tendo tempo livre, tendo espaço para explorar, para experimentar, para errar. Então, quando você limita as telas, quando você oferece alternativas reais, você está cultivando no seu filho uma habilidade que vai ser fundamental para o sucesso dele no futuro. E olha, eu sei que muitos pais usam aplicativos educativos, jogos educativos, achando que isso é melhor do que entretenimento puro. E sim, conteúdo educativo é melhor do que conteúdo vazio. Mas mesmo assim, não substitui experiências reais. Uma criança aprende muito mais sobre formas geométricas brincando com blocos de madeira do que em um aplicativo. Ela aprende muito mais sobre cores misturando tintas do que em um jogo digital. Ela aprende muito mais sobre números contando brinquedos reais do que em uma tela, porque aprendizado real envolve todos os sentidos. Envolve toque, envolve movimento, envolve experimentação física, e uma tela oferece apenas estímulo visual e auditivo. Então, por mais que o aplicativo seja educativo, ele ainda é limitado. Ele ainda não oferece a riqueza de uma experiência real. Então, usa a tecnologia educativa com moderação, como complemento, não como substituto de experiências reais. Agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Você já parou para pensar no que seu filho vai lembrar da infância dele? Ele vai lembrar dos vídeos que assistiu, dos jogos que jogou, do tempo que passou na frente da tela, ou ele vai lembrar dos momentos que vocês passaram juntos, das brincadeiras, das risadas, das conversas, das aventuras? Porque memórias afetivas, aquelas que ficam gravadas para sempre no coração, são construídas em momentos de conexão real, não em frente a uma tela. Então pensa nisso quando você for tomar decisões sobre o uso de telas na sua casa. Pensa em que tipo de infância você quer proporcionar para o seu filho. Pensa em que tipo de memórias você quer construir com ele. Porque tempo não volta, infância não volta, e você não vai ter uma segunda chance de viver esses anos com ele. Então faz valer a pena. Faz com que sejam
anos de presença, de amor, de conexão. E olha, eu não estou dizendo que você precisa ser uma supermãe, que você precisa estar disponível 24 horas por dia, que você precisa fazer atividades incríveis todos os dias. Não é sobre quantidade de atividades, é sobre qualidade de presença. Você pode estar simplesmente sentado no sofá conversando com seu filho sobre o dia dele, e isso já é um momento de conexão valioso. Você pode estar cozinhando e deixar ele te ajudar, mesmo que demore mais, mesmo que faça bagunça, e isso já é um momento de aprendizado e conexão. O que importa não é fazer coisas extraordinárias. O que importa é estar presente nas coisas ordinárias. É estar ali, de corpo e alma, disponível, atenta, amorosa. É tão simples e tão poderoso ao mesmo tempo. E quando você entende isso, quando você incorpora isso na sua rotina, tudo muda. A relação com seu filho muda. O comportamento dele muda, a atmosfera da sua casa muda. Agora, antes de eu encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão. Daqui a 20 anos, quando seu filho for adulto, que tipo de adulto você quer que ele seja? Você quer um adulto dependente de validação externa, viciado em telas, com dificuldade de se relacionar, ansioso, disperso? Ou você quer um adulto seguro, equilibrado, capaz de se conectar profundamente com outras pessoas, capaz de perseguir seus sonhos, capaz de ser feliz? Porque o adulto que seu filho vai ser está sendo construído agora, neste exato momento, pelas escolhas que você está fazendo hoje. Cada limite que você estabelece, cada momento de presença que você oferece, cada não que você diz quando precisa de ir, cada sim que você dá no momento certo, tudo isso está moldando o futuro dele. Então você tem um poder enorme nas suas mãos. Um poder de transformar a vida do seu filho. E eu sei que você vai usar esse poder com sabedoria, com amor, com consciência. Então eu te convido a começar hoje. Não amanhã, não na semana que vem, não quando as coisas estiverem mais calmas. Hoje, escolhe uma mudança, por menor que seja, e implementa. E depois me conta aqui nos comentários. Me conta o que você escolheu mudar, me conta como foi, me conta suas dificuldades, suas vitórias, porque eu tô aqui para te apoiar, para te encorajar, para caminhar com você nessa jornada de educar filhos mais saudáveis, mais felizes, mais preparados para a vida. E lembra, você não está sozinha. Milhares de pais estão passando pelas mesmas dificuldades, estão enfrentando os mesmos desafios e juntos, compartilhando experiências, apoiando uns aos outros, nós somos mais fortes. Nós conseguimos fazer diferente. Nós conseguimos criar uma geração de crianças mais saudáveis, mais equilibradas, mais humanas. E isso começa com você, com as escolhas que você faz hoje dentro da sua casa, com o seu filho. Então respira fundo, se enche de coragem e vai estabelecer limites, vai estar presente, vai proteger seu filho desse lado oculto, das telas, porque ele precisa de você. Ele precisa da sua força, da sua sabedoria, do seu amor, e você é capaz. Você é mais do que capaz. Você é a mãe dele e não existe ninguém melhor para essa missão do que você. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você também. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.